Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou lhe mostrar como calcular o fatorial de um número usando o laço for aqui no JavaScript. Já estou com o Windows aqui aberto. Vou acessar aqui o meu projeto, clicar com o botão direito e irei em abrir com o Code. Com o Visual Studio Code vou acessar aqui a minha pasta de laço. Vou clicar com o botão direito aqui em cima do laço, criar um novo arquivo e nesse arquivo vou colocar o nome de for fatorial.js. Dá um Enter. Fechar essa janelinha aqui. E aqui agora eu vou começar o desenvolvimento do fatorial. Se você não souber o que é o fatorial, não precisa se preocupar. Você pode estudar isso aí depois. Fatorial é apenas um produtório que eu vou utilizar aqui para mostrar como nós podemos utilizar o for, que é o laço, para fazer multiplicação de vários números numa sequência. Fatorial nada mais é do que, por exemplo, se eu disser que eu tenho o fatorial do número 4, eu escrevo dessa forma aqui, fatorial de número 4, então nada mais é do que eu pegar o número 4, multiplicar por 3, multiplicar por 2 e multiplicar por 1. Desta forma, eu terei o valor do meu fatorial. Então, se eu digitar 4, ele vai pegar 4 vezes 3 dá 12, vezes 2 dá 24, vezes 1, 24. Então, o fatorial de 4 é 24. Se fosse o fatorial de 3, então 3 vezes 2, 6, vezes 1, então ele vai dar o valor de 6. E o fatorial de 2 é 2 e o fatorial de 1 é 1. E o fatorial de 0 por base é 1 também. Então, nós temos como fatorial de 0 por concepção que é o valor 1. Então, na sequência aqui, o que nós podemos fazer é a implementação de uma entrada. E para isso, eu vou acessar aqui o comando que nós utilizamos, que é esse daqui para fazer a entrada de informação. Mas pode utilizar outra biblioteca que você achar interessante. Eu vou utilizar essa aqui. Então, primeiramente, eu venho aqui, copio essa informação. Vou acessar aqui o terminal, aqui em cima, novo terminal. E aí, esperar ele abrir. Quando ele abrir, eu vou acessar aqui através de um CD. Vou verificar, se está na pasta correta, através de um ls. Então, eu tenho aqui os 6 laços. Então, eu vou dar um CD 6 e dar um tab. Ele vai completar para mim, eu dou um Enter. Agora sim, eu já estou dentro da pasta laço. E agora, eu vou clicar com o botão direito aqui. Para mim, ele já faz a colagem da informação. Senão, você pode escrever yarn add console read write. Da forma que está mostrando aqui. E dá um Enter. Ele vai fazer a instalação aqui da biblioteca. Então, aqui dentro da pasta laço, ele vai criar a node módulos e vai criar esses arquivos aqui, que são arquivos de configuração da biblioteca. Então, agora, com isso já instalado, eu vou acessar aqui, vou pegar aqui em cima, em algum local que eu já fiz esse procedimento, e eu vou copiar esta informação aqui. Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui e um Ctrl V aqui, justamente para criar a biblioteca. Então, a partir daqui, eu vou fazer a criação de uma função, que é a main. Vou chamar o assíncrono. Aqui eu utilizo o parênteses e uma arrow function para poder fazer a codificação. E logo abaixo aqui, eu faço a chamada desta função. Agora, aqui dentro, eu preciso entrar com um número, que é o número no qual eu vou calcular o fatorial. Então, eu vou criar uma constante, que eu vou colocar o nome de num, pode colocar o nome que você desejar. E aqui eu preciso de um número, então eu vou colocar o number, que é para fazer a conversão para um número. E aí eu vou colocar aqui o await para completar aqui o async.
Isso eu já ensinei em aulas anteriores para que serve. Se você não tiver entendido, é basicamente para ele aguardar a execução do programa e esperar que nesse momento aqui alguém digita um número. Aí eu já coloco aqui a informação: digite um número inteiro para calcular o fatorial. E aí, quando calcular esse valor, ele vai atribuir aqui em 1 o número, e a partir daqui eu posso começar a fazer a codificação. Então, primeiramente eu vou fazer o seguinte: eu preciso de um for, que é para fazer a multiplicação. Lembra que aqui, eu vou colocar aqui o exemplo aqui, faço dessa forma. Isso aqui é um comentário, então ele não participa do código. Então quer dizer que se eu pegar 4 fatorial, eu acho que é o contrário aqui, né? Que se eu pegar 4 fatorial, ou seja, fatorial do número 4, se eu digitar 4, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o número 4, multiplicar por 3, multiplicar por 2, multiplicar por 1. Ou seja, sempre ele vai começar do 1, 2, 3 até o número. Se for 10, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que começar o meu laço a partir do número 1. Então eu vou criar aqui uma variável qualquer, vou colocar a minha variável de nome i, e aí vou atribuir a ela o valor 1, porque é a partir deste número que eu vou contar. Eu não vou começar do zero, porque o zero aqui, se você multiplicar por zero vai dar zero. Então no fatorial você começa a partir do 1. Então a partir do 1 eu vou começar contando 1 e vou até o valor 4. No nosso caso aqui o 4 é o valor número, né? Então eu coloco que o meu i, aqui no caso, é menor ou igual a número. Ou seja, enquanto ele não for enquanto ele não for maior que número, ele vai fazer o laço. Enquanto ele for menor ou igual a número, ele vai validando aqui. E aí eu vou fazer aqui o incremento, né, que é de 1 em 1. Você pode notar lá que eu vou começar no 1 e vou de 1 em 1 até o valor do número. Então aqui nesse caso ele rodaria começando do 1, ele vai fazer aqui a multiplicação ao contrário. Ele vai multiplicar 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Então para que ele interprete essa informação, eu vou pegar um valor qualquer. Então digamos assim que eu tenho aqui qualquer valor, e esse valor ele vai multiplicar por i. Por que por i? Porque aqui o i vai valer no primeiro momento 1, aí ele vai incrementar, vai valer 2, vai incrementar, valer 3, incrementar, valer 4. Então quer dizer que eu preciso de um valor para multiplicar aqui com o i. Então eu vou criar aqui uma outra variável, vou colocar o nome nela de fat e começar com 1. Por que eu não começo com 0? Porque se eu multiplicar 0 vezes 1, vai dar 0, e eu não posso. Então eu multiplico 1, que no caso meu fat, aqui ele vai valer 1, vezes, na primeira rodada o i vale 1, então vai dar 1. Então não há alteração, ou seja, então toda vez que eu for inicializar uma variável para utilizar em um produtório, ou seja, para utilizar em uma multiplicação, eu vou inicializar com o 0. Quando for uma somatória, aí eu vou utilizar... Não, desculpe. Quando for produtório, ou seja, multiplicação, eu vou inicializar com 1. Nesse caso aqui. Porque todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, quando for uma somatória, que é mais, aí eu vou começar com 0, porque todo número somado a 0 vai dar ele mesmo. Então, dessa forma aqui, o que eu faço? Eu venho aqui e faço essa multiplicação. Na primeira rodada, vai dar 1 vezes 1, vai dar 1. Então, ele vai rodar aqui, incrementar o 1, o i vai passar a valer 2. E aqui nesse momento agora, eu vou ter
o FAT, que continua valendo 1, porque ele não foi alterado, e agora eu vou multiplicar por I, que vai dar 2. Então, 1 vezes 2 vai dar 2. Só que aqui, esse 1 aqui, ele não pode ser multiplicado por 2, porque, na verdade, ele tem que salvar o valor para rodar, porque na próxima vez, a hora que ele vier aqui incrementar para 3, aí ele vai fazer aqui, ó, o valor de 3, aí vai ser 3 vezes 1. 3 vezes 1 vai dar 3, e na verdade tinha que dar 6, ó, porque é 1 vezes 2 dá 2, vezes 3 dá 6, porque é 2 vezes 3, então de dar 6. Então eu tenho que armazenar aqui esse valor aqui a cada rodada, e para isso o que eu faço? Eu vou sobrescrever essa variável ali, porque eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso vir aqui e colocar o sinal de atribuição, ou seja, ele vai fazer essa multiplicação aqui e salvar aqui no FAT. Então o que vai acontecer? Na primeira rodada ele vem aqui, multiplica 1 vezes 1 e vai dar 1, né? Então ele salva o 1 aqui, ou seja, o FAT vai continuar valendo 1. Rodou, o I vale 2, então 1 vezes 2, ele vai atribuir aqui o valor de 2, porque 1 vezes 2 vai dar 2. Agora, o FAT, ele vale 2. Então, na hora que rodar aqui, que ele incrementar aqui para 3, ele vai vir aqui e acessar aqui, o I vai valer 3. Então, o FAT, lembra que ele valia 2 agora? Então, é 2 vezes 3, aí vai dar 6. Então, ele salva o 6 aqui, e aí ele roda novamente. Quando ele rodar novamente, o I vai passar a valer 4. Então, aí o que vai acontecer? Ele vai vir aqui e multiplicar o 6 vezes 4. Quando ele multiplicar o 6 vezes 4, ele vai vir aqui e atribuir o valor de 24. Quando o I voltar aqui, o I vai passar a valer 5. Aí ele vai fazer essa validação aqui de I menor ou igual a num, então o I vai ser maior do que o num, ou seja, vai ser maior que 4. E aí ele sai do programa, ele vai sair e aparecer logo aqui na sequência depois do colchete. Do colchete não, da chave. E aí aqui eu vou escrever. Então eu vou utilizar o io.write e vou fazer o seguinte, aqui utilizando a crase, né? Dessa forma aqui. E aí eu escrevo que o fatorial de... Aí eu coloco aqui dentro dessa codificação aqui, num. Ou seja, fatorial do número, aí eu só com 2 pontos aqui, eu posso pôr o valor aqui agora do fatorial, ou seja, do FAT. Então eu tenho aqui a informação de que o fatorial de número, ou seja, de 4 é 24, que é o que nós fizemos aqui. Mas aí, esse aqui é só para exemplificar mesmo como eu faço um produtório utilizando aqui o for, né? Então é somente para isso. Então vamos testar aqui, vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui, né, e utilizar aqui um clear para limpar essa janela. E vou utilizar um node espaço for fatorial, vou dar um tab e dar um enter aqui, né? E aqui colocar o número 4 e dar um enter. Aí ele fala que o fatorial de 4 é 24. Então dessa forma aqui eu já tenho o fatorial do número 4. Eu posso, vamos pegar aqui o fatorial de 10. Opa, deixa eu pegar aqui essa codificação aqui, vou dar um enter e pegar o 10. Pronto, aí ele fala que o fatorial de 10 é esse número aqui. Vamos ver se ele faz de 100. Vou dar um enter e aí ele já aparece esse número estranho aqui. Então, é somente para exemplificar. Você pode fazer um exercício aí, ver se você consegue atribuir o valor de um número com maiores casas aqui nesse fatorial. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.